Olá, amigos. Vamos agora à questão número 5. Considere uma balança de braços desiguais de comprimento L1 e L2, conforme mostra a figura. No lado esquerdo, encontra-se pendurada uma carga de magnitude Qzão e massa desprezível, situada a uma certa distância de outra carga Q. No lado direito, encontra-se uma massa M sob um prato de massa desprezível. Considerando as cargas como pontuais e desprezando a massa do prato da direita, o valor de Qzinho, que para equilibrar a massa M é dado por, então ele quer saber qual é o valor desta carga aqui, né? Então a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas nessa questão. A primeira é que a gente tem que identificar que a questão é de equilíbrio de corpo extenso, certo? Então a gente vai ter aqui uma força, que é o peso desse corpo aqui de massa M, que vai ser igual a mg. Certo, amigos? Então, de cara eu já sei isso aqui, né? Que vai puxar o sistema executando um giro aqui no sentido horário da minha barra em relação a esse ponto, certo? Já desse outro lado aqui, ó, vai aparecer uma força de natureza elétrica, que está aqui, ó. É a força entre quem? As cargas, né? Essa força, naturalmente, ela tem que ser de atração, né? Senão ela não equilibraria o meu sistema, né? Então, essa força aqui, ó, é a força de natureza elétrica, né? A gente também tem que entender que essa força de natureza elétrica, como ela não é perpendicular à direção da barra, a gente vai ter que projetar essa força, o que vai dar para a gente uma componente nesse sentido, senhores, que vai ser igual a força elétrica cosseno de 30, né? Porque está colado no ângulo de 30, que vai fazer essa barra girar no sentido anti-horário, né? E aí o meu sistema agora sim vai estar em equilíbrio se o somatório dos momentos em relação àquele ponto central lá, ó, que inclusive eu vou chamar esse ponto aqui de O, né? Então vai ficar somatório dos momentos em relação a O igual a zero. Como eu tenho um momento no sentido horário e um no outro anti-horário, então esses momentos se anulam. Momento no sentido horário vai ser P vezes L2. Repare que é a força vezes a distância até o ponto O, né? E do outro lado eu tenho força elétrica vezes cosseno de 30 vezes L1, né? Lembrando aqui, né, senhores, que peso é mg, e lembrando também que a força elétrica, pela lei de Coulomb, ela é calculada como sendo K, Qzinho em módulo, dividido pela distância entre as cargas. Repare que a distância não é o D, né? E aí a gente também tem que tomar cuidado justamente com essa distância, porque aí a gente vai ter que olhar aqui o triângulo, porque a distância que eu estou querendo aqui é essa aqui, ó. Mas ele me deu essa distância D aqui, aqui o ângulo é de 90 e aqui o ângulo é de 30 graus também, senhores. E aí a gente pode fazer por cosseno de 30. Então eu vou ter que, cosseno de 30 vai ser igual ao cateto adjacente, que é Dzinho, sobre Dzão. Logo, Dzão vai ser igual a D sobre cosseno de 30. Lembrando que o cosseno de 30, senhores, é raiz de 3 sobre 2. Eu vou deixar assim, né? E vai ficar Dzão igual a 2D raiz de 3. Então, vou deixar assim desse jeitinho, que eu acho que vai ficar mais fácil para a gente resolver a questão na hora de fazer a continha. Então, o valor do Dzão, que é o que eu preciso, Dzão ao quadrado, né, gente? Lembrando que Dzão é a distância aqui entre essas cargas, tá? Então, a gente vai usar agora essa formulinha aqui para poder sair desse rolo aqui, né, que a gente está. Então, vamos lá. Vamos brincar aqui um pouquinho. Agora a matemática. Vai lá. M vezes G é igual a, ou melhor, vezes L2 vai ser igual à força elétrica, que é K, Qzinho, lembrando que eu quero Qzinho, né? Vezes L1, e aqui embaixo a distância ao quadrado vai ficar 4D2 sobre 3. Lembrando que eu tenho o cosseno de 30 ali, que no caso é raiz de 3 sobre 2. Certo, amigos?
Então, agora a gente vai ter aqui que calcular o quê? O Qzinho. Então, eu já vou jogar esse cara para lá, né? Tudo para cá, multiplicando. Então, vou ficar com mgL2 vezes 8d ao quadrado sobre 3, né? Ó, lembrando que vai ficar 2 vezes 2, né? 2 vezes 4 vai dar 8d ao quadrado sobre 3, certo? E aqui embaixo a gente vai ficar com um raiz de 3 jogado para lá, o K, o Qzão e o L1 sobre... Aí aqui vai ficar raiz de 3, K, Qzão, L1. Isso vai ser igual ao Qzinho. Logo, Qzinho pode ser escrito da seguinte maneira, né? O valor de Qzinho, logicamente, tem que ser um valor o quê? Negativo, né? Já que o Qzão é positivo, então vai ter que ser... Isso aqui é só um módulo, né? Do Q, tá? Lembrando que é sempre o módulo aqui das cargas, tá? Então vai ficar menos 8 mgL2 vezes d ao quadrado. Tudo isso dividido por 3 raiz de 3 K0, né, que ele chamou de K0, tá? A constante do meio aqui, ó, ele chamou de K0, tá? Vezes QL1. Certo, amigos? O que mostra pra gente o gabarito aí da letra E. Ok? Um grande abraço, amigos, e até a próxima questão, senhores.